De volta com o Zoom Aurora e agora chegou o momento que você aí de casa estava esperando, a nossa entrevista especial dessa semana, dessa sexta-feira, com ele, Diego Esteves Rezende. Você viu aí na divulgação, se você ainda não o conhece, aqui eu te apresento, ele é jornalista, atualmente está aí no YouTube com o Ciudad Alerta, na Crônica TV, lá da Argentina, com o Terra de Ninguém, o Terra de Nadie, e também na Rádio Mitre. É isso, Diego? Muito bem-vindo. Diego, que é filho de um dos maiores jornalistas do nosso país, Marcelo Rezende, e tem levado adiante o legado do seu pai lá na Argentina. Bem-vindo, Uhum. Diego, ao Zoom Aurora. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Pietro. Boa tarde para sua audiência. Bom, feliz aqui de ter um contato com o Brasil. Eu que moro na Argentina, né? E já estou com muita saudade. Desde o ano passado que eu não vou ao Brasil, eu costumo ir no Rio, onde eu tenho família. E assim é um prazer, né? Estar em contato com vocês. Aliás, eu estava te perguntando, né? Como é que tá a coisa com a Ancelotti, né? Se estavam gostando, se não estão gostando. Amanhã não sei. Bom, vai ter jogo amanhã. Hoje é quarta, né? Vai ter jogo amanhã. Aí, mas Amanhã, vamos ver no no que dá. caso, o do Brasil, que eu tô perdido, né? Sabe É que quinta. essa correria é na quinta, né? Então, para quem estiver assistindo, o Isso. jogo foi ontem. Ah, foi ontem, já Foi tem o ontem, resultado. já tem o resultado. Aí você que está Quem aí sabe que eu assistindo, aqui. então, me manda nos comentários o que que vocês acharam da estreia do Ancelotti, hein? Que a gente vai Boa. repercutir no João Aurora no finalzinho do nosso programa. Já dando um spoiler, Ótimo. então. Legal. Diego, olha, E aí, fala. mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, estar aqui junto com a Imagina. gente. Bombou, né, a divulgação. A gente está gravando na quarta. A gente começou a Uhum. divulgação justamente na quarta e com poucas horas bombou lá a divulgação, o pessoal tudo Bombou. comentando, né? É a Principalmente da. palavra-chave, né? Marcelo Rezende, né? Exato, é uma Atrai. delas. É Todo uma mundo com delas, saudade. porque boa parte do público que começou a seguir a página, que está comentando lá, que está interagindo, né, é o seu público, é daí da Argentina. E isso que é mais legal. É um Olha, público que novo legal. também que está chegando. Olha, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, por estar aqui. E vamos começar. Arrancamos nossa Uhum. entrevista. Olha, quero, Sim, quero dizer, você que é sim. argentino, se sos argentino e estás nos vendo, cara, é incrível. Eu acho que eu sei falar espanhol, só que na hora de falar Não, tá trava. falando ótimo. Vai em Tá frente, ótimo, então sem tá medo. bom. Tá. Si sos argentino y estás nos viendo, tenemos subtítulos en castellano acá en nuestra pantalla para que puedas entender todo lo que decimos porque obviamente estamos grabando en portugués, ¿ok? Uhum. Boa. Tá melhor Olha, que o meu português, hein? não, tá nada, nada. Olha, nós começamos então, Diego, com uma pergunta zero, que é uma pergunta que ninguém gosta de responder, porque ela é difícil de verdade. Uhum. A minha pergunta zero não podia ser outra. Quem é Diego Esteves ou Diego Esteves Rezende? Quem é Diego Esteves Rezende? Bom, se eu estou falando para o público brasileiro, sou filho do Marcelo Rezende, sou jornalista, sou apaixonado pelo que eu faço, sou pai de duas filhas, esposo também de uma mulher há 16 anos, eu tenho uma família linda, e eu sou, como é que eu posso dizer? Vamos ver as proporções. Ah, Eu sou 80% brasileiro e 20% argentino, embora eu more desde os 2 anos, quer dizer, estou há 40 anos morando na Argentina, morei apenas 2 anos e meio no Rio de Janeiro, mas desde criancinha, desde que os 4 anos mais ou menos, eu viajei sempre para ver meu pai. Então eu me considero brasileiro, eu tenho uma tatuagem do Brasil, eu adoro comida brasileira. Você entra no meu Spotify, eu só ouço música brasileira de qualquer tipo, de sertanejo, forró, tudo, tudo. pop, rock, absolutamente tudo. De Fala Mansa a Legião Urbana sem escalas. É, Então, nada, eu sou um tipo de exilado
do Brasil, que a minha mãe é argentina, ela nasceu em Mar del Plata, que é uma cidade, eu te contava agora fora do ar. Ela nasceu em Mar del Plata, que é uma cidade do litoral argentino, a uns 400 quilômetros de Buenos Aires, e foi ali que ela conheceu meu pai, na Copa de 78. Meu pai era editor de esportes do Globo, e o Brasil disputava a fase de grupos em Mar del Plata. Então eles se conheceram, se apaixonaram, e dali a 6 meses a minha mãe foi morar ao Rio, se casaram lá, e bom, 4 anos depois eles se separaram, e eu voltei, quer dizer, vim para a Argentina, mas eu sempre tive contato com o Brasil por meio do meu pai, das minhas irmãs, eu tenho várias irmãs também. Então, eu sou isso, eu sou uma pessoa 80% brasileiro, 20% argentino. Só Só 20%? 20%? Que eu estava falando com Então, você, eu estava falando com você antes da entrevista que sim. quando eu comecei a acompanhar, mesmo sabendo que você era filho, né, do Marcelo Rezende, Uhum. ficava uma dúvida não só pela perfeição do sotaque, nem nada, mas, sei lá, parece que tem uma identificação muito, muito forte sua com a Argentina, que não parecia que Sim, você era não, não. brasileiro, sabe? Eu, eu fui educado na Argentina, fui alfabetizado na Argentina, embora as minhas primeiras palavras foram em português, eu, eu passei a maior parte da vida, né, aqui na Uhum. Argentina. A minha cultura é argentina, mas assim, é dupla, né? Que eu também, sei lá, passei muito tempo no Brasil, eu manjo assim da cultura brasileira, dos, sei lá, códigos da, sei lá, particularidades de cada região, né? Sim, Eu sim. sou um brasileiro, aliás, você fala comigo, se você não sabe que eu moro na Argentina, de repente você nem se dá conta, né? Que eu não moro no Brasil e eu sou também argentino. Mas eu tenho as duas culturas, são duas pessoas em uma. É isso, mas assim, para ser sincero, como eu no cotidiano eu só falo espanhol desde criancinha, a minha língua natural é o espanhol. Eu não tenho que pensar para falar espanhol. Em português também não, mas de repente me faltam algumas palavras, mas é por Uhum. conta do uso do português, né? Na diária. Mas, mas eu tenho as duas pessoas. Eu sou bilíngue, eu penso nas duas línguas. Tem palavras que no espanhol não existem e sim existem no português. E a palavra que vem na cabeça é, é, é o português, né? É A do palavra em português, português. sim. Então, bom, tá, você me convenceu. Eu sou 50 e 50. E há umas 3 semanas, um mês, eu disse: eu vou tentar ver shows desses artistas brasileiros que eu só conheço pelos discos, né? Agora pelo Spotify, mas nunca assisti ao vivo. Aí eu disse: vou tentar assistir lá na Caim. Aí eu entrei, ela vivia Uhum. 84 anos, isso há um mês, e eu entrei lá, vi, olha, tá viva, vou pensar. Ali, dali uns dias, ela faleceu, mas eu só fiquei sabendo essa semana. Essa Eu semana não eu tinha visto a vi. notícia, não repercutiu aqui na mídia, mas não foi aquela notícia. Aí eu Uhum. vi, olha a coincidência, né? Eu interpretei isso como se tivesse sido um sinal do meu pai, né? Me avisando que, que ela ia partir. Aí eu entrei lá no Instagram da Nana KM, tinha uma caricatura, né, dela Uhum. com, acho que Jesus recebendo ela no céu. E eu me lembro, não sei se foi o mesmo artista, que fez um desenho igual do meu pai. Olha só. Aí tinha uma faixa e ele pedia para Jesus: corta para mim, né? A faixa para entrar no céu. Bom, enfim, coisas assim que, sei lá, Coisas que a talvez gente seja só não consegue apenas uma explicar, né? coincidência, né? Mas eu prefiro crer que foi ele que Uhum. me mandou isso. Mas é o Mas tipo de enfim, coisa que a voltando ao gente assunto. não consegue explicar, né? É bizarro, né? Ou sim, ou a gente quer entender que tem uma conexão, né? Com além, Uhum. com ele. Olha a coincidência, né? Porque meu pai não teve nada a ver com a minha carreira, absolutamente nada. Assim, minha carreira aqui foi independente da figura dele. Uhum. E eu comecei na Cares, né? Que tinha
um vínculo natural com a Caras Brasil, né? Aliás, o dono era o mesmo, o Jorge Fontevecchia, que era sócio do Chivita, da editora Abril. Aí eu, logo que comecei na revista, eu viajava para a Ilha de Caras, né? E, bom, enfim, tinha essa conexão com o Brasil muito direta. Eu traduzia as entrevistas, por exemplo, com a Xuxa, que ela fazia para Caras Brasil e era publicada na versão argentina. E eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas argentinos. Dentre eles, a Mercedes Sosa, né? Que Uhum. foi a grande cantora, a grande voz da música argentina, e ela tinha uma ligação muito forte com vários artistas brasileiros. Na época lá dos anos 70, ela ia muito, era uma voz que era contra, né, as ditaduras da América Latina, e eu conheci ela na última fase, depois que ela teve um problema de saúde, e ela fez dois discos que eram versões das suas músicas, mas com artistas como, por exemplo, o Cerati, né? Do Sim, Soda sim. Stereo. E, sei lá, eu me lembro também alguma temporada de ter encontrado com o Cerati duas vezes no mesmo dia. De ter dançado com ele numa boate lá de Punta del Este, uma das músicas deles, mas tipo um Nem mix. ferrando, cara. Assim, é meio louco imaginar, não por você, mas porque eu, como fã, me coloco no lugar e eu não consigo me imaginar numa situação dessa, sabe? Olha, Muito a louco, né? história é engraçada, porque eu ia pela Caras, né, para Punta del Uhum. Este. Aí eu fazia um trabalho tipo paparazzi, né? Ia atrás dos famosos, sei lá, namoros, separações, e todo o tempo à procura de famosos. Aí ele tinha uma casa meio afastada assim da cidade, aí eu passei lá discretamente, né? Meio escondido com carro, assim como se eu fosse turista. Aí o cara saiu de trás de uma árvore, tinha visto a gente e botou meio corpo aí dentro do carro, né? Aí foi, vocês estão fazendo foto? Estão tirando foto aqui? Estão tirando foto? Aí disse, meu amigo, eu sou brasileiro, meu amigo, eu sou turista. O que você está dizendo? Assim em português. Deu um Aí o miguezão. cara ficou meio que não entendia o que estava acontecendo. Aí, bom, enfim. Aí nesse mesmo dia à noite, eu encontrei com ele lá nessa boate Tequila, que era, acho que agora já fechou, mas Uhum. era lá pelo ano de 2011. Aí encontrei com ele lá, ele estava no VIP, né? E eu estava na pista ali dançando, ele desceu quando tocou a música dele e ficou bem do meu lado dançando. Não sei se era de música ligeira, sei lá, uma dessas músicas, e foi bem engraçado. No mesmo dia, duas vezes com o Cerati. Acho que foi o E último é, verão dele. Depois ele teve o AVC e, bom, enfim, você falou depois que foi em faleceu. 2011, né? Foi, Foi em mais ou menos 2011 que 2010, ele, 2011. 2010, 2011 que ele partiu também. Então foi logo no final ali de carreira e É, consequência de vida dele também. Olha, último verão. vamos apressar um pouquinho, Diego, porque a gente Bora. já falou muito aqui, mas tem muita coisa para a gente tratar. E aproveitando, né, pegando como gancho esse começo, seu como repórter ali, mas meio com paparazzi, indo atrás das celebridades e tudo, hoje você está numa situação diferente. Você apresenta dois programas policiais, né? Um no Uhum. YouTube, como eu falei no começo, o Cio da Alerta, e outro na TV, na Crônica, que é uma das principais emissoras de notícias e também num geral, né? Acredito, num panorama geral, uma das maiores da Argentina. Notícias. Como se Sim, fosse a Globo News, a Record News. sim, é uma das principais e que é muito característica, digamos assim, então é muito conhecida pelos argentinos, onde apresenta o Chiara Denardi e você está também na Rádio Mitre, é isso? Isso, Pela isso. manhã, correto? Exatamente. A Rádio Mistra é a mais importante, né? Pertence ao Grupo Sim. Clarim, que é o mesmo dono da TN, que é como se fosse o equivalente da Globo, né? E o Uhum. Canal 13, que é um canal que vai ao ar e é um canal aberto, e é o equivalente, sei lá, à Globo, né? É E uma junção eu de Record comecei com esse. Globo, né? São situações um pouco diferentes.
Que a Globo aqui Sim. é mais imbatível, a Telef e a o 13 ficam Aqui revezando entre si, né? tá compartilhado. Agora, esses Uhum, últimos anos, a Telefé é a principal emissora no Ibope, enquanto investimento, é um grupo internacional que comprou a emissora e eles fazem, sei lá, o Big Brother, né? Esse uhum. tipo de programa que precisa de um grande investimento. E que Mas, bomba. embora isso, o Canal 13 é importante. Aí eu tô, até o ano passado, eu participava de programas mais de fofoca, entretenimento, fazendo a parte mais jurídica, né? Tudo que era confusão é, na justiça de famosos ou políticos ou empresários, eu que tomava conta desses assuntos na América TV, que é um tipo de rede TV, Bandeirantes, e eu fazia um programa à tarde, né, que chamava A la Tarde. Uhum. Mas aí no ano e eu comecei há 2 anos a apresentar um programa, que foi o primeiro programa que eu apresentei em televisão, que era um programa que chamava Tudo em Um, que ia ao ar aos sábados, das 2 às 4 da tarde. E foi lá que eu conheci, eu tinha um colunista, que é um dos melhores colunistas policiais da Argentina, Nahuel Soares, que é com quem eu faço o. E foi lá que eu conheci ele. Aí a gente ficou amigo e eu via nele muito do meu pai, né? Um jornalista investigativo, que no caso dele ele tinha sido policial, saiu da polícia porque ele denunciou os próprios chefes por corrupção, foi perseguido pela cúpula da polícia bonaerense, que é a polícia da província de Buenos Aires, que é a polícia mais difícil, né, da Argentina, é um poder em si mesmo. E eu fiquei muito amigo dele. Ali no ano seguinte, que foi o ano passado, ele começou a apresentar um programa na A24, que é a emissora de notícias do canal América, da emissora América, e ele começou a apresentar esse programa. Aí, 2 meses depois, ele me chamou para apresentar com ele. Aí a gente fez uma dupla ali muito boa, que o programa foi alavancado por um caso muito conhecido aqui, que é um caso da, do, de um menino chamado Loan, que desapareceu numa província do norte argentino chamada Corrientes. O menino simplesmente sumiu. Aí tem 7 pessoas presas e a gente começou a falar sobre o assunto das crianças que desapareciam na Argentina, né? Com fins de prostituição, de tráfego de órgãos, né? E tudo que esse negócio assim, subterrâneo que existe, não só na Argentina, no Brasil também, em vários países, e ninguém fala, né? Que é um tema Uhum. tabu, né? Ninguém fala, parece que isso não existe, simplesmente as crianças somem, né? E não é bem assim. Aí a gente começou com isso, a sociedade argentina reagiu diante desse caso de impunidade, né? E, sei lá, geramos uma comunidade com as pessoas muito forte que fez com que a gente no final do ano, quando o programa foi encerrado, a gente criasse esse streaming e sei lá, de repente a gente encontrou que tinha 9.000 pessoas assistindo o nosso streaming, que a gente fazia desde casa, com 2 microfones, um computador, e as pessoas estavam ali porque encontraram na gente verdade, né? É uma Que é forma o que também de falta. buscar a justiça e de buscar solução, né, para aquele caso, principalmente do Loa, né? E aí eu ia aproveitar, Diego, e te perguntar também o que que deu de resolução, né? Qual que foi o fim do caso do Loan? Porque eu parei de assistir durante um tempo, como eu falei, os canais da Argentina por falta de tempo, e agora simplesmente eu não vejo mais esse caso tendo tanto foco. Teve um outro garoto também que desapareceu, acho O que no Linha. programa de vocês. Isso, vocês Linha. cobriram também. Olha a coincidência, né? Loan e E Linha, né? sim. Incrível, né? Um caso muito parecido, esse foi na província de Córdoba, e desse garoto não se sabe absolutamente nada.
Não sei se essa semana vai ter algumas novidades, eu falei com o pai dele, mas é mais secreto. Esse caso não tem uma resolução, não tem suspeito, ninguém foi detido. No caso do Luan, sim, tem Uhum. 8 pessoas presas e tem o processo andando, né? E vai ser encaminhado para um tribunal, né? Que vai julgar a responsabilidade dessas pessoas na desaparição dele, né? Mas quanto ao Lua em si, Não, nenhuma. Não acharam nada, né? não, não, não. Eles procuraram em tudo que era, sei Uhum. lá, em lagoas, rios, não tem absolutamente Nenhum nenhuma pista, vestígio né, dele. sobre Sim. onde ele está, nada. Mas enfim, isso fez com que aparecesse a crônica, né, essa emissora, e nos desse um, um programa no horário nobre, né, das notícias, das 9 às 11 da noite, o que foi um desafio para a gente, mas também a gente estava muito empolgado, né, para continuar o que a gente tinha construído em 2024. E aí começamos, né, numa emissora diferente, com colegas diferentes, produções diferentes, um estilo também diferente. E aos poucos, já passaram uns 3, 4 meses, a gente encontrou um pouco a nossa identidade Sim. nessa emissora. Então, bom, eu estou virado para o jornalismo investigativo policial, né? Que é algo Realmente que eu não tinha você. feito muito, Ah, mas tem muito a ver com meu pai, né? sim, é isso que eu ia te perguntar. Você se encontrou nessa área do jornalismo policial e é o que você quer seguir hoje, correto? Você quer Sim, continuar sim. nessa área. Sim, eu estou fazendo as duas coisas agora, porque de manhã eu faço Uhum. entretenimento, um pouco de fofoca, né? Mídia, esse tipo de conteúdos na Rádio Mitre, mas eu participo de tudo, né? Eu me considero também um jornalista integral, né? Que gosta. Eu tenho curiosidade, eu me formei, eu estou estudando direito também, sei lá, eu acharia até pouco chato, né? Fazer só uma Só uma especialidade, coisa, né? não Só política, consegue. só economia. Não, não, não. Eu gosto assim. Sou mais de jogar solto, né? Aham. Aí mas eu tô virado, eu gosto muito, eu sinto muita familiaridade, né, pro jornalismo investigativo, policial, por meu pai, né, porque eu acompanhava ele nos trabalhos, né, desde os 12, 13 anos. Assim, a forma que eu tinha de ficar com ele era indo para um estúdio, viajando com ele pelo Brasil, fazendo investigações, entrevistas. Eu fiz eu me formei, né, sei lá, com meu pai, né, o jeito dele, a cabeça que ele tinha. Era uma pessoa também que vivia trabalhando, né, vivia Sim, pensando, sim. sei lá, o jornalismo também é um estilo de vida, né? Não, não dá para, sei lá, você não deixa de ser jornalista quando você está em casa ou sai com suas filhas para passear. Acho que a gente é jornalista 24 horas, né? Sei lá, a cabeça está formatada para isso, né? Ela não consegue parar de trabalhar nesse sentido. Eu estou começando a pegar um pouquinho de como que é isso. Beleza, Pietro. Forte abraço. Obrigado. Você Até a também. próxima. E a gente volta agora então com o finalzinho do Zoom Aurora. Fique com a gente, vinhetinha, 10 segundinhos só.